O que aconteceu nos treinos livres do GP da Holanda de 2025? Foram feitos os treinos livres do GP da Holanda na manhã dessa segunda-feira e a gente teve bastante coisa para conversar sobre esses treinos livres, não necessariamente sobre resultados ou alguma coisa assim, até porque em questão de resultados e o que dá pra gente entender da performance dos carros, tá bem na mesma coisa, mas a gente teve muitos e realmente muitos acidentes nesses treinos livres. Parece que o pessoal não voltou tão bem assim das férias, né? Das férias ali, o pessoal ainda tá no modo férias, chegaram ali em Zandvoort, que é do lado da praia, acharam que ainda tava de férias, assim. E também esse clima meio chove, meio seco ali, deu bastante confusão. Sem falar que Zandvoort é uma pista que também não costuma perdoar erros. E a gente viu muitos pilotos errando, inclusive pilotos que você não esperaria ver errando nesse final de semana. E por conta disso, a gente tem alguns assuntos interessantes pra discutir nesse vídeo. Sem mais enrolação, bora já ver o que aconteceu no TL1. Por algum motivo, o F1 não postou aquele gráfico bonitinho que eu costumo mostrar pra vocês, pra mostrar aqui os resultados do TL1, então a gente vai com os resultados aqui postados no site oficial da própria Fórmula 1. A gente teve liderando no treino livre Lando Norris com o tempo de 1:10.278, seguido por Oscar Piastri, Lance Stroll em terceiro lugar, Fernando Alonso em quarto e Alex Albon na quinta colocação, fechando ali o top 5. Terminando o top 10, a gente teve Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. Por fim, ali na segunda metade, Liam Lawson, Isaac Hadjar, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Franco Colapinto, Oliver Behrman e Kimi Antonelli na última colocação, como vocês podem ver, só completando 6 voltas. E acho que esse já puxa direto para o nosso assunto, porque o Kimi Antonelli foi um dos vários pilotos nesse treino livre 1 que acabaram rodando e enfiando o carro na brita de alguma forma. E, diferente dos outros que tiveram problemas, o Antonelli não conseguiu recuperar o carro, não conseguiu fazer com que o carro voltasse à pista e por conta disso ele abandonou, começando com o pé esquerdo esse final de semana de GP da Holanda. Ele realmente está tendo muita dificuldade nas pistas europeias, eu já falei isso aqui um pouco também. E ele já começa com o pé esquerdo no primeiro treino livre, só depois de 6 voltas, colocando o carro na brita. Agora um ponto positivo, a gente pode dizer dessa forma, que não, pelo menos pro Kimi Antonelli é um ponto positivo, que não joga tanta pressão nas costas dele, que é o fato dele não ter sido o único a ter tido problemas nessa sexta-feira. A gente teve vários pilotos rodando, indo pra brita e até mesmo quase rodando. George Russell, companheiro de equipe do Antonelli, quase dá uma rodada, ele dá uma traseirada ali, o pneu direito traseiro dá uma pegada na brita, joga uma nuvem de poeira e ele volta pra pista. O próprio Lando Norris, que liderou esse treino livre, também faz isso, só que no caso dele com o pneu esquerdo, ele dá uma erradinha ali, o pneu vai pra brita, joga uma poeira na pista, mas nenhum deles acabou rodando de fato. Quem rodou, a gente teve o Lewis Hamilton que inclusive rodou nos 2 treinos livres, mas em ambos os casos ele ficou dentro da pista, em nenhum momento ele foi pra brita, ele conseguiu manter o carro na pista. Agora, na Red Bull foi um caso duplo, tanto o Tsunoda quanto o Max Verstappen tiveram problema e rodaram com o carro. O do Verstappen, por incrível que pareça, até foi o mais grave de todos. O Verstappen ele realmente enfiou ali o carro na brita com tudo. Acabou atolando ali o carro também, o que realmente complicou. No caso do Yuki Tsunoda, ele acaba errando, vai pra brita, mas ele reposiciona o carro ali. O do Verstappen acaba sendo um caso muito mais grave, um raro erro do Max, que costuma gostar dessa pista, mas realmente não conseguiu fazer um bom treino livre 1, não conseguiu nem fazer da melhor forma possível, né? No jeito geral, ele não conseguiu ter um bom treino. Só que a gente teve exatamente esse caos no final de semana. O Carlos Sainz também foi outro que errou no treino livre 1. Ele foi outro que não conseguiu fazer uma das curvas. Ele acabou travando o pneu e foi com tudo pra brita, mas conseguiu voltar pra pista. Agora a gente tem um comentário aqui do Alves Vasco falando: se realmente o Vettel tivesse tanto de batidas que tivemos, podemos ter um Holanda 2023 2.0 ou até melhor. E Holanda é uma pista que por natureza é bem complicada, é uma pista muito técnica, é uma pista muito difícil de pilotar e definitivamente você ter esse impacto da chuva, você ter essa questão desse clima meio ameno que seja, que já esfria a pista e diminui a aderência dos pneus, você pode realmente aumentar muito a quantidade de batidas, como a gente já viu nos treinos livres, mas aqui é o momento de errar, na corrida é outros 500. Agora, se tiver a chuva e se ficar nesse clima de chove para, eu tenho certeza que a corrida vai ser tão caótica quanto foi em 2025. Em 2023, no caso. Agora, um outro ponto de destaque que eu queria trazer também veio do comentário do sem nome, né? Não se identifica no YouTube, não sabe nem que era possível não ter nome no YouTube. Mas Ferrari tá cada vez mais abaixo, o Hamilton já deve estar mudando de opinião do GP passado, Forza Ferrari. Em relação à opinião do GP passado,
Eu imagino que seja o comentário do Hamilton, em que ele fala sobre focar em 2026, que até apesar de ter algumas mudanças ainda para 2025, eu foco para 2026, de que vai ter uma mudança, que o carro vai ser também mais focado para ele, etc e tal, porque foi o que eu encontrei também, eu não me lembro de outro comentário em particular em relação ao GP passado, mas ainda assim, a Ferrari realmente não conseguiu se encontrar, pelo menos nesse treino livre 1, o Hamilton, como falei, rodou, mas ele roda nos 2 treinos, o Leclerc também não consegue fazer um grande treino. No TL2 a situação melhora, o próprio Hamilton até faz um tempo melhor, só que ainda assim não é muito animador quando você compara com resultados de concorrentes. Obviamente McLaren não tem muita competição aqui, nem adianta ficar falando da McLaren que é chovendo molhado, claramente é o melhor carro e com uma boa vantagem ao que aparenta ser, é o melhor carro que a gente tem nesse final de semana. E outros concorrentes, como a própria Aston Martin, que é o nosso próximo assunto para falar aqui, e carros como a própria Mercedes, já que o George Russell mostrou que tá com um bom ritmo nesse final de semana, a própria Red Bull, do Max Verstappen, e o Yuki Tsunoda mostraram um bom ritmo, a gente fala disso melhor no TL2, mas eu quero destacar aqui a questão do treino da Aston Martin, que deu uma ressurgida interessante nessa corrida. Eu não tava com toda essa expectativa, para falar a verdade, eu até botei eles como o que seria o flop do final de semana, mas aparentemente eles estão muito bem aqui na Holanda, o carro se encaixou muito bem, e nesse TL1 eles foram a segunda melhor equipe, colocando o carro em terceiro lugar com o Lance Stroll e em quarto com o Fernando Alonso, mostrando que eles estão com um ritmo interessante. Acredito que apesar de estarem próximos da McLaren, como a gente vai vendo também, não significa que isso vai se replicar na corrida e talvez nem na classificação, mas significa que eles têm um carro, pelo menos agora nesse final de semana da Holanda, para competir por essa vaga no pódio, para competir ali na frente num eventual tropeço, um eventual erro, um problema que tenha com as McLarens, quem sabe tentar assumir a ponta também, mas pelo menos brigar por esse pódio com equipes como a Red Bull, como a Mercedes. Dá pra incluir a Ferrari querendo ou não, mas ainda assim um pouco mais atrás que o resto. Agora a Aston Martin parece que realmente chegou muito bem nesse final de semana, especialmente agora como a gente vai ver no TL2. Porque no TL2 o Lando Norris liderou mais uma vez com o tempo de 1:9.890, seguido de Fernando Alonso fazendo o segundo melhor tempo, um tempo impressionante dele, 0.002 segundos mais rápido que o Piastri em terceiro lugar, George Russell em quarto, Verstappen em quinto, fechando o top 5, seguindo então com Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Franco Colapinto no top 10, Nico Hülkenberg em décimo, abrindo a segunda página, Oliver Behrman, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Pierre Gasly e o Isaac Hadjar, que não fez nenhuma volta, nenhum tempo nesse TL2. Antes de mais nada, quero trazer exatamente esse destaque para Sauber, que tá bem equilibrada. Nos 2 treinos conseguiu colocar um dos carros no top 10. Claro que, de novo, eu sempre reforço isso, TL1, o tempo não significa muita coisa nem nada. A partir do TL2 o tempo já pode dar alguns indicativos. E até por isso é bem interessante ver o que foi esse tempo do Fernando Alonso. Mas a gente já fala dele, a gente vai falar um pouco mais agora da Sauber, que tá com um carro equilibrado, tá com um carro claramente ali tatuado na testa, meio de pelotão. O Nico e o Gabriel fizeram bons tempos, fizeram bons treinos, especialmente ali nos treinos de ritmo de corrida que eles fizeram no TL2. Infelizmente, o F1 Big Data, que eu gosto muito de trazer o dado aqui, aquele gráfico de treino de corrida, né, de ritmo de corrida, não publicou hoje praticamente nenhum dos gráficos que eles costumam publicar nos pós-treinos. Eles até postaram algumas coisas, mas não necessariamente os gráficos que eu gosto de usar no vídeo. Então não tenho como trazer aqui pra vocês, mas nos treinos que deu pra ver, assim, falando de olhômetro, sem dados, o que aí não é tão confiável, mas pelo menos é um ponto que a gente pode ter pra trazer essa análise do TL2. O carro parecia muito bem, o carro parecia equilibrado, os pilotos não reclamaram em nenhum momento e fizeram tempos competitivos nesse TL2. De novo, colocando ali o carro no meio do pelotão e mostra que sim tem ritmo, que tá um carro bom, que tá um carro equilibrado e bem capaz de tentar fazer uma boa classificação, mandar pelo menos um dos carros pro Q3 nesse sábado. Agora, um destaque muito interessante é a questão das Aston Martins. Como eu tava falando, no TL1 elas foram muito bem, e no TL2, eu não preciso nem dizer, a gente viu o Alonso ali terminando muito bem em segundo lugar, fazendo uma grande volta, fazendo um grande treino livre, mas quando você olha o resto da tabela, você percebe que o Lance Stroll terminou em 18º lugar, fazendo só 7 voltas. Isso porque no meio do treino livre ele deu uma panca no muro. E como o Felipe Fortunato trouxe aqui, vendo o replay do acidente do Stroll nas primeiras curvas, é possível ver que novamente o Stroll não soltou o volante durante a batida. Que milagre não ter quebrado os pulsos novamente. Ele dá uma panca muito forte ali nas primeiras curvas, mais ou menos no lugar onde o Ricardo quebrou o pulso dele, né? Da mesma forma, não soltando o volante.
ao que aparenta, nada demais aconteceu com ele. Ele realmente conseguiu sair ileso do carro, não teve um ferimento, mesmo com o pulso não estando 100%. Não aparenta ter danificado mais o pulso dele, que a gente sabe que, apesar de ter tido esse tempo de férias aqui também, que ele com certeza fez um tratamento, mas algumas corridas atrás não estava ainda no 100%, isso ficou evidente. Mas não parece ter danificado nem nada, só que estraga o treino livre da Aston Martin. E nesse treino livre, de novo, várias rodadas, não só a panca que o Stroll deu. Essa foi uma das batidas que teve, mas como a gente trouxe aqui o comentário do Eric Jesus, 2 bandeiras vermelhas e 3 amarelas já entregou mais do que muita corrida, simplesmente o desastre livre 2. Esse treino livre conseguiu ser até mais caótico de certa forma que o primeiro, apesar da quantidade de rodadas que a gente teve no primeiro. Esse treino livre foi insano, a gente teve 2 bandeiras vermelhas, 3 amarelas. As bandeiras vermelhas vieram por conta do acidente do Lance Stroll que eu acabei de mostrar pra vocês, e o Alex Albon também acabou enfiando o carro na brita logo ali na primeira curva. Ele erra, vai com tudo, vai pra brita, o carro atola, então a gente tem uma bandeira vermelha, ele inclusive volta atravessando o meio da pista. E se eu não estiver enganado, isso inclusive é passível de punição. Não sei se em bandeira vermelha essa condição muda, mas existe um risco do Albon levar uma punição pelo menos financeira por cruzar a pista sem autorização, né? Mesmo que ele tenha batido o carro, ele não poderia cruzar a pista e ir direto para os boxes. Vamos esperar para ver. Mas foi de novo um treino livre extremamente caótico, e eu não duvido cada vez mais que isso se repita na corrida. A gente tá vendo 2 treinos livres extremamente caóticos na GP, muito por conta desse clima que parece seco, daí parece que vai chover, daí começa a chover, daí parece que tá seco, ninguém sabe o que tá de verdade a situação da pista. E isso vai se repetir. Claro que pro domingo a previsão de chuva ela é muito mais intensa, provavelmente vai chover, de fato chover no domingo. E, bom, Holanda quando chove é muito mais complicado de ter corrida também, então a gente pode acabar nem tendo corrida. Mas como no comentário aqui do Eric Jesus, realmente foi o desastre livre 2, a gente teve muitas batidas, muitas rodadas, e mostra que os pilotos estão sim tendo uma certa dificuldade nesse GP de Zandvoort, especialmente com a aderência por conta das condições climáticas. E de novo, Zandvoort é uma pista muito difícil, é uma pista técnica, é uma pista complicada de pilotar. E isso com certeza tá influenciando para essa quantidade de batidas, essa quantidade de pancas que a gente viu no TL2. Agora eu queria comentar um pouco também sobre a questão das Red Bulls, que deram uma melhorada nesse treino livre 2, como a gente pôde ver, o Verstappen ficou em 5º lugar e o Tsunoda ficou em 7º, não tão longe assim do Verstappen, aproximadamente 3 décimos do Max. E eu realmente acredito, como eu trouxe no comentário de ontem, nas previsões de ontem, falando que eu acho que o Tsunoda seria a grande surpresa do final de semana, e eu acredito ainda nisso. Especialmente porque há pouco tempo atrás também saiu uma matéria no Auto Sport de que o Tsunoda conversava falando sobre como realmente existia uma diferença entre o primeiro e o segundo carro. Os carros não eram totalmente iguais. E ele confirmando isso e dizendo que o Helmut Marko não sabia sobre isso também. Que era algo do Christian Horner e de alguns engenheiros específicos que obviamente tinham que fazer as modificações no carro. Então ele disse que desde que o Laurent Mekies chegou, isso mudou. E ele teve, desde que o Laurent Mekies chegou, ele teve uma das melhores classificações dele lá na Bélgica, conseguindo se classificar em 7º lugar, daí na corrida acaba tendo a corrida estragada. E na Hungria ele realmente só vai muito mal. Ele disse que ainda existe a possibilidade de salvar, e se ele mostrar a performance, se ele voltar a pontuar com frequência, ainda existe a possibilidade dele salvar a carreira dele na Red Bull. E esse é um bom final de semana para ele começar a fazer isso. E assim, nos treinos livres em geral, o Yuki se aproxima do Max. Vários treinos livres ele anda próximo do Max, chega na classificação, ele cai antes do Q3. Mas eu ainda tenho essa confiança de que agora, com esse tempo, ele refrescar a cabeça, ter tido um tempo também para se acostumar um pouco melhor agora com o carro, entender a nova dinâmica, ganhar essa confiança de novo, que o Laurent Mekies gosta de dar essa confiança. Ele é um cara que sabe trabalhar com pilotos novatos, apesar do Yuki não ser mais um novato, mas ele trabalhou com o Yuki um bom tempo na Racing Bulls, então ele entende o que o Yuki precisa, ele entende como deixar o Tsunoda na zona de conforto dele. E eu acredito que isso vai ser muito bom, e que a gente pode ver uma boa corrida dele nesse final de semana, que a gente vai ver os 2 carros da Red Bull terminando na zona de pontuação. Ainda temos que esperar para ver na classificação como é que vai estar o ritmo das Red Bulls de fato, especialmente em relação aos da Aston Martin, que parecem estar muito bem nessa corrida. Então pode ser que o favorito ao pódio vire mesmo o Fernando Alonso, por conta de quão rápido aparenta estar essa Aston Martin, do que a gente tá vendo agora nos treinos livres. Mas eu ainda deixo um voto de confiança pro Max em classificação, que em classificação ele consegue sempre tirar um coelho da cartola. E
o Tsunoda parece estar andando próximo mais uma vez, vou dar esse voto de confiança pra ele também. Um outro ponto de destaque que eu quero trazer nesse final de semana é o Franco Colapinto, que eu trouxe também como um destaque de alguém que poderia sim ter um bom final de semana, de alguém que eu espero que vai fazer um bom final de semana. Coloquei inclusive na minha previsão maluca e por incrível que pareça, apesar das pancas todas, o Franco Colapinto vem se saindo muito bem no meio de todo esse caos e consegue fazer um bom tempo, como a gente vê aqui. Ele termina em 9º lugar, 1 segundo de diferença pro tempo do Lando Norris, fazendo um bom treino livre, algo que ele não também vinha fazendo. Apesar de na Hungria, e de novo a gente tem que trazer esse destaque, ele se classificou bem e terminou a corrida na frente do Gasly, apesar de ter a corrida atrapalhada por um pit stop extremamente lento da Alpine de 7 segundos, mais uma vez ele começa a mostrar um ritmo. Ele tem um contrato de corrida a corrida com a Alpine, isso foi revelado pela própria Fórmula 1 numa postagem que eles fizeram recentemente, de que o contrato dele é o único atualmente na F1 que é feito corrida a corrida, ou seja, ele não tem uma garantia de que ele vai estar na próxima corrida, o que, considerando como tá a Alpine, vem fazendo sentido. Mas na Hungria ele já deu um primeiro sinal de melhoria, apesar de ainda ter terminado longe dos pontos. E aqui na Holanda, ele vem trazendo alguns sinais de que ele parece estar se encontrando de novo. E eu quero dar esse voto de confiança porque eu acredito que ele foi muito bem na temporada passada no tempo de Williams. Ele foi muito bem. E esse piloto que a gente tá vendo na Alpine, não é aquele mesmo Franco Colapinto que a gente viu na Williams. E parece que ele vem aos poucos ganhando essa confiança e se reacostumando, se reencontrando dentro da categoria, se reencontrando com o carro. E se ele quiser tentar salvar a carreira dele, tentar salvar mais um ano de contrato, especialmente porque a Alpine é a única equipe que de fato ainda tem uma vaga, as Red Bulls têm vagas disponíveis ainda, mas obviamente vai ser gente da academia Red Bull, né? Só definir quem vai pra onde. E as vagas da Mercedes vão ser preenchidas por Antonelli e Russell também, não tem muito segredo aqui. A Alpine é a única equipe que realmente tem uma vaga em aberto e é a vaga do Franco. E esse é um final de semana importantíssimo para ele mostrar que ele pode ainda se salvar, que ele tem um serviço para mostrar, que ele tem qualidade para mostrar. E tudo vai depender do resultado dele nesse final de semana, e eu acho que ele começou com o pé direito. Eu acho que ele começa bem depois de ter tido um bom final de semana na Áustria, apesar de novo, ter sido atrapalhado pela Alpine, que joga ele pra baixo, mas como piloto ele teve um bom final de semana na Áustria, na somatória geral, por conta dos erros que não necessariamente envolveram ele, não foi um grande final de semana, mas na questão piloto foi. Teve esse tempo pra esparecer, pra esquecer um pouco da Fórmula 1, dar uma refrescada na mente, volta com tudo agora, um pouco mais fresco, focando no seu trabalho, eu acredito que ele pode sim entregar um bom resultado e surpreender nesse final de semana. Agora, sobre o Williams, no TL1 o Albon fez um bom tempo, terminou no top 5, no TL2 ele acabou não conseguindo fazer esse bom tempo, por conta do erro que ele comete, vai pra brita. O Sainz em geral também deixou um pouco a desejar, apesar de no TL1 ter terminado em 8º lugar, por volta de 3 décimos também do tempo do Albon. No TL2 ele não conseguiu fazer um bom tempo, ficou aí na 16ª colocação, a 3 décimos de distância do 15º, que foi o Esteban Ocon. E realmente não foi um bom treino para Williams, especialmente esse TL2, porque eles perderam o carro e o outro não conseguiu evoluir tanto. Mas já era algo de se esperar, eu já trouxe isso no próprio vídeo de previsões de que eu achava que o Williams não ia fazer um bom final de semana, especialmente por características de como é a pista. No TL1 a gente também teve muitas equipes que você espera que estejam na parte de cima da tabela não conseguindo estar ali, o que levou um pouco o status da Williams ali. Ainda acredito que um Q2 é totalmente possível, apesar dos resultados aqui do TL2, que de novo não necessariamente significam o ritmo do carro de fato quando a gente chega na classificação, mas não vai ser um grande final de semana da Williams, não vejo eles ativamente brigando por pontos. Pode acontecer, não estou dizendo que é impossível. Corrida é corrida, especialmente na situação caótica que a gente pode se encontrar. Chuva muda completamente a situação das forças da Fórmula 1. Chuva é outro cenário, é outro carro, é outro piloto que a gente tem que analisar. Mas em condições normais de temperatura e pressão, eu tenho meus receios e acredito que não vai ser um grande final de semana da Williams em geral. Mas aí tá, o que aconteceu nos treinos livres do GP da Holanda de 2025? Eu quero saber sua opinião como sempre, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, o que você tem a dizer, não esquece de escrever nos comentários que eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Lembrando que também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.